Deve-se executar sacrifício, penitência e caridade com a palavra tat. O propósito de tais atividades transcendentais é libertar-se do envolvimento material. Taiti anabi sandaya palam jagyatapakriya dana kriyascha vivida kriyante moksha kangshibe. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 17, verso 25. Para se elevar à posição transcendental, não se deve agir para nenhum ganho material. Deve-se executar atos para o ganho último de ser transferido ao reino transcendental, de volta ao lar, de volta à morada eterna. Em alguma fase da vida, né, nós já falamos que eu não pedi para nascer, né, normalmente na aborrecência, quer dizer, na adolescência. Na adolescência geralmente se pensa isso, se fala isso, mas, sempre tem o mas a gente pode pedir para sair fora daqui, né? Vamos fazer de conta que a gente não pediu para nascer na criação material, mas a gente pode pedir para Krishna nos levar embora desse mundo miserável, temporário, onde tudo é temporário e miserável. E como a gente faz isso? Tem esse detalhe também, né? A gente faz o que Deus manda, né? O que eu tenho que fazer para voltar para a morada eterna de Deus? Krishna fala, é a conclusão do Bhagavad Gita. Abandone todas as variedades de religiões e se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. Está vendo? É assim que Krishna protege a gente. Proteger do quê? Das reações de nossas ações. E aí quando a gente se livra das reações, a gente pode voltar para a morada eterna de Deus. Essa é a ideia. É isso que os mestres que Krishna manda vem ensinar, né? O caminho de volta para a morada eterna de Deus, onde a gente vai se dar bem eternamente. Lê mais, tá bom. A verdade absoluta é o objetivo do sacrifício devocional e se indica pela palavra sat. Estes trabalhos de sacrifício, de penitência e de caridade, fiéis à natureza absoluta, são executados para comprazer a pessoa suprema, ó filho de Prita. Essa é a ideia, né? Viver para servir Deus. Porque quem ama Deus, serve Deus. E quem serve Deus com amor e devoção, se livra do ciclo eterno de nascimentos e mortes. As palavras prashaste karmani, ou deveres prescritos, indicam que existem muitas atividades prescritas na literatura védica, que são processos purificatórios. Todo mundo, se quiser voltar, tem que se purificar, se tornar puro novamente, porque nas moradas eternas de Deus, as pessoas amam a Deus naturalmente, espontaneamente e ininterruptamente, e quem ama serve. Então a gente tem que começar servindo Deus aqui e agora, para a hora que chegar o fim do corpo material, a gente voltar para a morada eterna de Deus e continuar servindo Deus. A ideia é essa, né? É porque essa é a nossa natureza, servir. Se a gente não serve Deus, a gente vai servir o cachorrinho, o gatinho, o porquinho, agora também tem porquinho de estimação, o peixinho, a cobra. Vai servir o bichinho de estimação que tem em casa, o ratinho, a galinha. Outro dia eu vi um vídeo, uma senhora estava passeando com a galinha na coleira, estava caminhando na rua, né, com a galinha na coleira. A gente vai ter que servir algo ou alguém. Se a gente não serve Deus, vamos ter que servir algo ou alguém, porque sem servir nós não ficamos, nós somos máquinas de servir. Está quente aqui, hein, Bímola? Não é fácil, não.
Esse vento é problema. O ouvinte tem que ter paciência, né? Começa a falar, começa a esquentar. Agora vai. Onde a gente estava? As palavras Prashaste Karmani, ou deveres prescritos, indicam que existem muitas atividades prescritas na literatura védica, que são processos purificatórios, começando desde o cuidado parental até o fim da vida de uma pessoa. Nós temos que nos purificar, porque quando a gente cai aqui, nós, almas eternas, caímos aqui. Quando a gente cai aqui, o nosso amor por Deus vira luxúria. E se a gente não serve Deus, essa luxúria só aumenta. É um fogo que queima no coração e não tem jeito de apagar a não ser cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que vai limpando aos poucos a sujeira que nós temos no coração e na mente. E os limpos de coração verão a Deus face a face, não é assim? Então, a gente tem que limpar a mente e o coração. Minha mente e meu coração, Bima, estão mais sujos que pau de galinheiro. Estou limpando aos poucos. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Tem que praticar esses processos purificatórios, começando desde o cuidado parental até o fim da vida de uma pessoa. Tem que se limpar, se tornar puro novamente. Virar esse jogo de novo, desvirar, né? Transformar a luxúria em amor puro por Deus. Tais processos purificatórios são adotados para a liberação última da entidade viva. Em todas estas atividades recomenda-se que a pessoa deve vibrar Om Tat Sat. As palavras Sadbhave e Sadhubhave indicam a situação transcendental. A pessoa que age em consciência de Deus, Krishna, chama-se Sattva, e a pessoa que é plenamente consciente das atividades em consciência de Deus, Krishna, chama-se Swarupa. Na coleção Śrīmad Bhagavatam está dito que o tema transcendental se torna claro na associação dos devotos. Sem boa associação não se pode alcançar o conhecimento transcendental. Quando uma pessoa inicia alguém ou oferece o cordão sagrado, ela vibra as palavras Om Tat Sat. Similarmente, em todos os tipos de execuções iógicas, invoca-se Om Tat Sat, o objeto supremo. Estas palavras Om Tat Sat são usadas para aperfeiçoar todas as atividades e este Om Tat Sat supremo faz tudo completo. Parar aqui, tá bom, já parei. E agora, vamos ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos da Rainha Kunti, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Mas quando meu corpo acaba, mais 4. Mas quando meu corpo acaba, mais 4. Mais 1, 2, 3, 4. Cadê? Está aqui. Espera aí. Deixa eu desligar o trem aqui. Pronto. Mas, quando meu corpo acaba, eu não acabo. Porque somos almas eternas, indestrutíveis. Somos um pedacinho de Deus, nós nunca nascemos e nunca morremos. Então, quando o corpo acaba, eu não acabo, eu, alma.
As pessoas falam, a minha alma. Nós não temos uma alma. Kali Yuga tem que repetir 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Então, não tem essa história de minha alma, eu alma, a minha alma, que é isso, a mim não. Como que é? A minha alma é nordestina, Bimala, aquele devoto falava brincando, minha alma é nordestina, ela gosta de pimenta. Não tem essa, né? Mas faz de conta que tem. Então, quando o meu corpo grosseiro chega ao fim, eu permaneço no meu corpo sutil, composto de mente, inteligência e falso ego. E este corpo sutil me leva para outro corpo grosseiro. Embora todos tenham de aceitar um corpo sutil, os cientistas e médicos não conseguem vê-lo, porque é um corpo invisível, né, Bimala? Tem gente que confunde ele com o corpo eterno, mas não. É o corpo material sutil que nos carrega de um corpo a outro. E os cientistas e médicos não conseguem vê-lo, mas é material. Como as ondas do rádio são materiais, mas a gente não vê, né? Tem tanta onda no céu, no éter, que se a gente visse elas iriam tampar o sol, porque, nossa, é muita transmissão de frequências, de ondas magnéticas, mas a gente não vê, mas é material. Assim como o mundo dos espíritos e fantasmas é material, mas a gente não vê. Tá, lê mais e fala menos. Sim, senhora, eu tenho uma mente, e você também, mas eu não posso ver a sua mente, nem você pode ver a minha. Eu tenho inteligência, e você também, mas você não pode ver minha inteligência, nem eu a sua, porque elas são muito sutis. Analogamente, a alma transcendental é ainda mais sutil. Então, como poderiam os cientistas vê-la? Se eles não conseguem ver a mente, a inteligência ou o falso ego, o que falar de ver a alma? Por isso eles dizem, o corpo é tudo, e não há mais nada. Na sua visão imperfeita, incompleta, cega, cegos guiando cegos, né? Não enxerga nada, nem o eu. O corpo é tudo e não há mais nada, é o que eles dizem. Na verdade, entretanto, este não é o fato. O fato é que a alma transcendental é muito pequena. Prabhupada cita um verso aqui do Shvetashvatara 5.9 e explica que a alma é uma 10ª parte da ponta de um fio de cabelo. Suponhamos que peguemos um fio de cabelo e o dividamos em 100 partes iguais. Podemos fazer isso? Não, isto não é possível. Mas se pudéssemos novamente dividíssemos cada parte de 100 partes iguais, cada nova parte seria do tamanho da alma transcendental. Naturalmente, isto não pode ser compreendido através de conhecimento experimental. Então, como pode ser aprendido? Deve-se aprender da autoridade. Nosso conhecimento é tão imperfeito que não pode tratar desses assuntos tão sutis. E por que não podem tratar dessas coisas? Os patifes pensam que a matéria é a causa da vida. Apesar disso, eles não são capazes de demonstrar que a vida vem da matéria. Mais uma teoria furada, né? Deixemo-los juntar elementos químicos em seus laboratórios e vejamos se produzem um pequeno inseto com patas, olhos, etc. Toda noite vemos muitos de tais insetos com patas e olhos, com os quais se aproximam da luz. Desde esses pequenos insetos até o Senhor Brahma, existem 8.400.000 diferentes formas de vida, em meio às quais estamos viajando de corpo em corpo, abandonando um e aceitando o outro, como é declarado por Krishna no Bhagavad Gita.
Tatadehantara Prapti. Portanto, rejeitamos a palavra de Krishna ou todas as teorias ditas científicas de que a vida vem da matéria, mas nós estamos comprometidos com a consciência de Deus, Krishna, e, portanto, não podemos rejeitar a palavra de Krishna. Nós aceitamos quando Krishna diz que temos de viajar de um corpo a outro. Toda a entidade viva dentro deste mundo material está sob a influência de avidya, ignorância. Avidya, karma, sangyanya, triya, shakti e shiyate. Deus tem muitos milhões de potências. Potências que foram agrupadas em 3 categorias: a potência externa, a potência interna e a potência marginal. A potência marginal e a potência interna são da mesma qualidade transcendental, mas a terceira potência, a externa, é inferior. Prabhupada cita aqui o Vishnu Purana 6.7.61. Em português: neste mundo material, todos estão em ignorância, avidya. Mesmo Brahma era ignorante antes que Krishna lhe desse o conhecimento. Imaginem Brahma, o primeiro filho de Deus, a pessoa mais poderosa dentro do universo material, desse universo material. Krishna tem um filho primogênito dentro de cada um dos incontáveis universos. Onde eu parei? Está aqui. Mesmo Brahma, ele era ignorante antes que Krishna lhe desse o conhecimento. Portanto, ninguém deve ter orgulho de seu conhecimento. Todos neste mundo material são patifes. Só estou lendo, viu, gente? É Prabhupada que está explicando. E nós tentando não atrapalhar, né, Bima? Então, todos neste mundo material são patifes. Uma entidade viva individual deseja: se eu tivesse a oportunidade de estar no lugar do Senhor Brahma, poderia criar um universo enorme. Vai desejando que Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. E quem desejou assim, recebe um corpo de Brahma. E um pequeno inseto deseja: se eu pudesse fazer um pequeno buraco neste quarto, eu viveria pacificamente e comeria bem. Assim, Brahma deseja criar um universo. Nós desejamos criar um arranha-céu, e uma formiga deseja fazer um buraco na parede, mas a qualidade do trabalho é uma só. Todos nós somos tolos, entretanto, porque não compreendemos que, uma vez que essas coisas são materiais, não vão durar para sempre. Devido à nossa ignorância, pensamos: isto é ótimo, aquilo vai ser ótimo. Kama Karma Bhi. Em português, desenvolvemos algum desejo, kama, e depois agimos de acordo. Isto resulta em muita dificuldade. Tornar-se Brahma não é algo muito fácil. Brahma é uma posição muito elevada e é oferecida a uma entidade viva que seja altamente qualificada em austeridades e penitências. Mas ele também é uma entidade viva como nós. Nos Estados Unidos existem muitos cidadãos e o presidente Ford também é um cidadão, mas por causa de seu trabalho duro e diplomacia, ele obteve a presidência. Ainda assim, ele é um cidadão comum. O presidente Nixon, por exemplo, foi deposto e agora não é mais presidente. Isto é, porque ele era um cidadão comum. Da mesma forma, se quisermos, também poderemos nos tornar Brahma.
Portanto, Bhaktivinoda Thakur diz, em português, que eu me torne um inseto na casa de seu devoto, porque se eu cair na poeira dos pés de um devoto, a minha vida será bem-sucedida. Bhaktivinoda Thakur diz que eu não desejo me tornar Brahma e não ser um devoto de Deus, Krishna. Por quê? Estamos em ignorância. Maya, a qualquer momento, podemos... eu já errei tudo aqui, já vi você pegar aí o símbolo de mão, o Karátalas. Já parei, Bimala, vamos ver aqui. Por que estamos em ignorância? Maya, a qualquer momento, podemos esquecer Krishna. Isso não é nada bom. Ctrl D. Porque estamos em ignorância. Tem que pôr acento. Você vê, Krishna é tão bom que deixa a gente esquecer dele, né? Por quê? Porque a gente quis esquecer dele. Todo mundo quer um mundo de Deus sem Deus. Krishna fala, tá bom, então vai em frente. Eu dou esquecimento de mim para você. Tá, já parei de falar, esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. E eu acho que eu notei errado ali. Não era menos, Bimala, era mais. Eu sei que você vai contar depois, mas agora tem que ser o símbolo de mais. Senão demora muito contar menos. Tá, mas você que não quer parar de ler esse livro, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção grátis é ler na tela, como a gente está fazendo aqui agora, né? Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. Você clica aí no quinto link, já encomenda o seu Bhagavad Gita, encomenda uns 2 ou 3 a mais aí. Dia 25 você compartilha conhecimento, esquece o livro por aí e ajuda a iluminar o mundo. Tá bom? Tá bom, então tá bom. E os ensinamentos da Rainha Kunti é o 9º link. Se não achar os links, fale com a gente. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então agenda F5, tá? Não tem nada não. Então vamos falar dos links Hare Krishna. Tá, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link LHK. Clica ali que você vai ver o mundo Hare Krishna em links. Tem tudo aí. Nossa, o que não tem no nosso site tem nesses links aí. Não lembro, Bimala, qual foi? Não lembro nem o que eu comi ontem. Tá louco. Morte de Prabhupada, lido. Eu acho que já passou por isso, hein? Tá, vamos lá. Morte. Depois tem as biografias, Mukunda Datta, Murari Gupta, Narahari Sarakara Thakur,
Narottama Dasa Thakur, Nimbakacharya, Nityananda Prabhu, oferecer alimentos a Deus. Então, você que já está cantando Hare Krishna e lendo os livros de Prabhupada, o próximo passo é oferecer alimentos a Deus. Está aqui, ó. Espera aí, deixa eu copiar aqui e marca lá, senão depois a gente esquece onde parou. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Está aqui, ó. Ou dar algumas dicas que usamos aqui em casa. É o jeito que a Bimala faz aqui. Antes de cozinhar para Deus, quando cozinhamos para Deus, tudo detalhado aqui. Como se faz oferenda a Deus. Quem não pode, né? Fazer o que Deus pede, oferecer um pouco de água, frutas, flores ou água. É muito fácil, né? Uma salada. Tudo que não tiver carne, peixe e ovos pode ser oferecido a Deus, basicamente. Onde estava? Se não tiver o altar, a foto acima, que é um altar completo, e ponha o prato e o copo diante. Tudo bem prático, bem simples. Mas tem o jeito completo também, e está sendo explicado aí, ó. Até o mantra, está funcionando, hein, Bimala? Como pronunciar o mantra, já que a pessoa quer, não, eu quero pronunciar o mantra igual os devotos fazem. Então tá aí, ó. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mati Bhakti Vedanta Swami. Você pode baixar esse áudio e recitar os mantras que os devotos recitam quando oferecem alimento a Deus no altar. Ó, tem até receitas aqui. Ah, não sei o que eu vou fazer. Tem as receitas aqui, ó. Clique aqui. Melhor que isso é só se estiver funcionando, Bimala. Tá funcionando. Não, eu estou pensando naquelas coisas que já foram oferecidas a Deus no altar. Aí no seu fogão a lenha, junto à devoção ao fogão a lenha, fica mais gostoso ainda, né? É quando você oferece o alimento a Deus, ele obtém um gosto superior. Tá, vamos mudar de assunto. Almôndegas de aveia e cenoura, tem todo tipo de receita aí. Arroz com coco e limão, arroz com ervilha. As pessoas querem saber da samosa, Bimala. Samosa. Tá aqui, ó. Pastéisinhos de maçã. Olha só, nossa. Ah, não vou nem falar nada, viu? Nossa, bicho, não quero nem imaginar o gosto disso. Massa para esfirras. Vamos mudar de assunto. Bom, se você não achar os links, está aí, tá tudo aí, tá bom, então tá bom. Isso me dá saudade de Jagannatha, Bimala, a lanchonete lá de Nova Gokula. Eu não consigo pensar e falar nada. Fala, quem consegue manter a mente estável diante de uma bandeja de alimentos que foram oferecidos a Deus no altar? Só quem já está cheio com a barriga, Prabhupada falou, consciência de Krishna é barriga cheia de Krishna praçada. Tá, qualquer dúvida fale com a gente, tá bom? Então tá bom.
Então, peraí, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu anotar onde nós paramos. A última coisa lida. Quero morrer disso, Bimala. Krishna Prasada. É depois de ler os livros de Prabhupada, né? Primeiro ler os livros de Prabhupada, aí depois pode morrer disso. Pronto. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Elementos da Criação. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasari Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Calma, deixa eu centralizar a letra aqui. Página 460 está aqui. Página 460. Calma, deixa eu tomar água. Porque a mente, que é o lugar de repouso dos sentidos, criou a identificação com um novo corpo, a variedade material sob a forma das classes alta, média e baixa parece estar presente dentro da realidade da alma. O eu torna-se, pois, o criador da dualidade externa e interna, assim como um homem que gera um mau filho. A beleza, a riqueza, força, inteligência, fama e desapego dos diferentes corpos são considerados excelentes, normais ou inferiores de acordo com a situação material.
A alma transcendental adquire um corpo específico e assim julga-se a si e aos outros como de classe alta, média ou baixa, segundo a situação material. De fato, a alma eterna existe além da dualidade material, mas falsamente aceita a situação material como sendo ela própria ou própria dela. As palavras Asa, Gya, Kri, Jata são significativas. Um pai pode ser pacífico por natureza, mas porque seu filho mal se mete em complicações, o pai é forçado a defender o seu filho e a considerar os inimigos de seu filho como inimigos de toda a família. Dessa maneira, o mau filho envolve o pai em conflitos embaraçosos. De modo semelhante, a alma transcendental não tem problemas intrínsecos. Contudo, por criar uma falsa identificação com o corpo material, a alma envolve-se na felicidade e no sofrimento do corpo. Com este verso, o Senhor Krishna resume a sua discussão sobre a diferença entre o corpo e a alma. Meu querido Uddhava, os corpos materiais estão sempre passando por criação e destruição decorrentes da força do tempo, cuja rapidez é imperceptível. Porém, em virtude da sutil natureza do tempo, ninguém vê isso. As diferentes fases de transformação de todos os corpos materiais ocorrem assim, como aquelas da chama de uma vela, da corrente de um rio ou dos frutos de uma árvore. A chama oscilante de uma vela às vezes cresce em brilho e de novo se enfraquece. Enfim, ela desaparece por completo. As ondas de um rio corrente sobem e descem, criando inumeráveis formas e configurações. Os frutos de uma árvore nascem, crescem, amadurecem, ficam doces e acabam por apodrecer e morrer. De igual modo, pode-se compreender facilmente que o próprio corpo está passando por transformação constante e que o corpo, com certeza, está sujeito a velhice, doença e morte. Em diferentes épocas da vida, o corpo exibe vários graus de potência sexual, força física, desejo, sabedoria e etc. Com o envelhecer, o corpo diminui a força física, mas o conhecimento do indivíduo pode aumentar, mesmo enquanto o corpo sofre tal transformação. O nascimento e a morte materiais ocorrem dentro do âmbito do tempo segmentado. O nascimento, criação ou produção de um objeto material liga-o de imediato a uma sequência segmentada do tempo sutil dentro do mundo material. Logo, é inevitável a sua destruição ou morte. A força irresistível do tempo move-se tão sutilmente que só os mais inteligentes podem percebê-la, assim como a chama da vela diminui gradualmente. Assim como as correntes movem-se dentro do rio ou os frutos amadurecem aos poucos na árvore, o corpo material se dirige a cada momento rumo à morte inevitável. Portanto, jamais se deve confundir o corpo temporário com a alma transcendental eterna e imutável. Embora a iluminação da lamparina consista em inúmeros raios de luz que sofrem constante criação, transformação e destruição, alguém com inteligência ilusória erroneamente diz: esta luz ainda está brilhando. Ao observarmos um rio que flui, água sempre nova passa e vai embora, mas ainda assim, vendo o mesmo ponto do rio, um tolo afirma: esta é a água do rio. E, embora o corpo material do ser humano sofra constante transformação, aqueles que apenas desperdiçam suas vidas equivocadamente pensam e dizem que cada fase particular do corpo
é a real identidade do ser. Embora alguém possa dizer, esta é a luz da lâmpada, há inúmeros raios de luz sendo criados, transformados e destruídos a cada momento. E embora se possa falar da água do rio, há um suprimento sempre novo de diferentes moléculas de água passando. De modo semelhante, quando alguém encontra uma criancinha, ele, considerando-a de fato uma criança, aceita que esta fase particular e transitória do corpo é a verdadeira identidade do ser. Ele também considera um corpo velho como um velho. Na verdade, contudo, o corpo material do ser humano, assim como as ondas do rio ou a radiação da lamparina, é mera transformação dos três modos da natureza material, a potência do Senhor Supremo Krishna. A verdadeira identidade do ser é a alma transcendental, parte integrante do Senhor Krishna. Mas, como o Senhor Krishna prova neste verso, a alma condicionada é incapaz de observar ou compreender os movimentos sutis do tempo. Com a visão grosseira da consciência material, ninguém pode determinar os segmentos sutis da manifestação material que são impelidos pelo próprio Senhor Krishna sob a forma do tempo. A palavra Mishayushan neste verso indica aqueles que desperdiçam seu tempo em vã ignorância, sem compreender as instruções do Senhor Krishna. Tais pessoas simplórias aceitam qualquer fase particular do corpo como sendo a verdadeira identidade da alma transcendental dentro do corpo. Por quê? A alma transcendental não está sujeita à transformação material ao se ocupar no variado e eterno prazer da consciência de Deus, Krishna, o serviço amoroso ao Senhor Krishna. Ela não mais experimentará ignorância e sofrimento. A entidade viva de fato não nasce da semente das atividades passadas, nem sendo imortal morre. Em virtude da ilusão, o ser vivo pode nascer e morrer, assim como o fogo em conexão com a lenha parece começar e depois cessar sua existência. Posso continuar? O elemento fogo sempre existe dentro da criação material, mas em contato com um pedaço específico de lenha, está na tua área aí, Bímola. Você que entende da lenha aí, ó, faz as comidas no fogão a lenha e oferece a Krishna no altar. Tá, já parei de falar. Com certeza uma analogia, né? Mas tá, já parei de falar. Vamos parando aqui na página 464, não é isso? 464 menos 5. 464 menos 5. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já apareceram os links, é o primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna,
WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Paramos aqui na página 404, -3. É aqui mesmo? Será que aqui é aqui, Bima? Espera aí, deixa eu tomar água. Agora vai. A origem da criação é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Como se confirma no Bhagavad Gita 9.10, a manifestação cósmica funciona sob a orientação do Senhor Supremo Krishna, que dota a energia material com 3 qualidades materiais. Posso continuar? O Purusha entra em cada um dos incontáveis universos e ele se manifesta em tantas formas separadas quantos universos existem. Incontáveis, né? Já falou aqui. Imagina, não dá para conceber, né? Incontáveis universos existindo. Quando o Purusha exala, os universos manifestam-se em cada expiração. Depois disso, quando ele inala, todos os universos entram novamente em seu corpo. Resumindo, tudo sai do corpo de Deus e tudo volta para o corpo de Deus. Sob sua forma como Karanodakashai Vishnu, o Senhor Krishna fecunda a natureza material com seu olhar. As moléculas transcendentais desse olhar são partículas de espírito ou átomos transcendentais que aparecem em diferentes espécies de vida de acordo com as sementes do karma individual por elas acumulado na manifestação cósmica anterior. E o próprio Senhor Krishna, mediante sua representação parcial, cria um corpo de inúmeros universos e entra novamente em cada um desses universos como Garbhodakashai Vishnu. O Bhagavad Gita explica como ele entra em contato com Maya, com uma comparação entre o ar e o céu. O céu entra em todas as coisas materiais e mesmo assim está muito distante de nós. Assim como partículas atômicas de poeira atravessam as frestas de uma janela, da mesma forma as redes de universos atravessam os poros da pele do Purusha. Os Brahmas e outros senhores do mundo mortais surgem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos pela duração de uma exalação dele. Adoro o Senhor primordial Govinda, pois Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Esta descrição da energia criativa do Senhor Krishna é do Brahma Samhita 5.48, que o Senhor Brahma compilou após a sua realização pessoal. Quando Mahavishnu exala, as sementes transcendentais do universo emanam dele sob a forma de partículas moleculares, como as que são visíveis, 3 vezes o tamanho de um átomo, quando a luz do Sol é difundida através de um pequeno orifício. Nestes dias de pesquisa atômica, os cientistas atômicos aproveitariam muito se aprendessem desta afirmação, como todo o universo se desenvolve dos átomos transcendentais que emanam do corpo do Senhor Krishna.
Onde estou eu, uma pequena criatura de 7 palmos da medida de minha própria mão? Estou enclausurado no universo composto de natureza material, da totalidade da energia material, de falso ego, éter, ar, água e terra. E qual é a vossa glória? Universos ilimitados atravessam os poros de vosso corpo, assim como partículas de poeira que atravessam a fresta de uma janela. Quando o Senhor Brahma, após ter roubado todas as vacas e vaqueirinhos de Krishna, voltou e viu que as vacas e os meninos continuavam perambulando com Krishna, ele ofereceu esta oração do Bhagavad do Bhagavatam 10, 14 e 11, admitindo a sua derrota. Uma alma condicionada mesmo, uma tão grandiosa como Brahma, que administra os assuntos de todo o universo, não pode comparar-se à personalidade de Deus, Krishna, pois ele pode produzir inúmeros universos simplesmente com os raios transcendentais que emanam dos poros de seu corpo. Os cientistas materiais devem aprender uma lição com as declarações de Shri Brahma a respeito de nossa insignificância em comparação com Deus. É comparar o Senhor Brahma, o Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus, com Deus, é como comparar um vagalume com o Sol, né, Bimala? Estou exagerando ainda. Nestas orações de Brahma, há muito que aprender para aqueles que se orgulham falsamente do acúmulo de poder. A parte de um todo chama-se Kala. Shri Balarama é a contraforma do Senhor Govinda. A própria expansão de Balarama chama-se Mahasankarshana e seu fragmento, o Purusha, é considerado Kala, ou seja, uma parte de uma porção plenária. Eu digo que este Kala é Mahavishnu. Ele é o Mahapurusha, que é a fonte dos outros Purushas e que é onipenetrante. Garbhodakashai e Shirodakashai são ambos chamados Purushas. Eles são porções plenárias de Karanodakashai Vishnu, o primeiro Purusha, que é a morada de todos os universos. Os sintomas do Purusha são descritos no Lago Bhagavatamrita. Ao descrever as encarnações da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o autor faz uma citação do Vishnu Purana 6.8.59, onde se diz: deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a Purushottama, o Senhor Krishna, que é sempre livre da contaminação das 6 qualidades materiais, cuja expansão plenária, Mahavishnu, lança o seu olhar sobre a matéria para criar a manifestação cósmica, que se expande em várias formas transcendentais, as quais são todas a mesma coisa, que é o Senhor de todas as entidades vivas, que é sempre livre e liberado da contaminação da energia material e que, ao aparecer neste mundo material, parece um de nós, embora tenha uma forma transcendental, bem-aventurada e transcendentalmente eterna. Resumindo esta afirmação, Rupa Goswami conclui que a expansão plenária da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que age em cooperação com a energia material, chama-se o Purusha. Vishnu tem 3 formas chamadas Purushas. A primeira, Mahavishnu, é o criador da totalidade da energia material. A segunda é Garbhodakashai Vishnu, que está situado dentro de cada universo. E a terceira, Shirodakashai Vishnu, que vive no coração de todo ser vivo. Aquele que conhece esses 3 liberta-se das garras de Maya, a ilusão.
Este verso aparece no Lago Bhagavatamrita, Purva Kanda 33, sendo uma citação do Sattvata Tantra. Embora Kshirodakashayi Vishnu seja chamado de Kala, do Senhor Krishna, ele é a fonte de Matsya, Kurma e outras encarnações. Todas essas encarnações de Deus são ou porções plenárias ou partes das porções plenárias dos Purusha Avataras. Krishna, porém, é a própria suprema personalidade de Deus. Em toda a era, ele vem proteger o mundo através de seus diferentes aspectos quando o mundo é perturbado pelos inimigos de Indra. Esta citação é da coleção Śrīmad Bhagavatam 1.3.28. Esse Purusha, Kshirodakashayi Vishnu, é o executor da criação, manutenção e destruição. Ele se manifesta em muitas encarnações, pois ele é o mantenedor do mundo. Esse fragmento do Mahapurusha, que aparece para o propósito da criação, manutenção e aniquilação, chama-se uma encarnação. Esse Mahapurusha é idêntico à personalidade de Deus, Krishna. Ele é a encarnação original, a semente de todas as outras e o refúgio de tudo. O Purusha é a encarnação primária da suprema personalidade de Deus, Krishna. O tempo, a natureza, já parei. Vai falar da causa e efeito. Krishna é a única causa sem causa. Já começa por aí. Tá, peraí, deixa eu pôr no lugar certo aqui. Não para. Ô, máquina burra. Mais ou menos. Para aí. Parou. Então, página 413 menos 345. Tá bom? 413 menos 5. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já aparecerão os links, é o segundo link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda
Adipurushattamaham bhajami. Rangani yasa sakalendriyavriti manti pashanti panti kayanti chiram jaganti anandati maya sadhu ala vigrahasya Govindam Adipurusha Tamaham bhajami. Govindam Adipurusha Tamaham bhajami. Rangani yasa sakalen Diyavriti manti pashanti panti kayanti chiram jaganti anandati maya sadhu vala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham bhajami. Govindam Adipurusha Tamaham bhajami. Govindam Adipurusha Tamaham bhajami. Govindam Adipurusha Tamaham bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.